Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. E aí, pessoal? Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. No vídeo passado, eu falei sobre a Tropa dos Lanternas Verdes. Diferentemente da tropa, onde os integrantes não tinham ligação nenhuma, o próximo vídeo vai ser sobre um herói que a maioria deles tinham alguma ligação. Sobre a tropa, vocês viram que eu apresentei para vocês os componentes ou participantes que eram terrestres, pessoas aqui do nosso planeta. O primeiro Lanterna Verde, o Alan Scott, ele não tinha ligação direta com a tropa, porque a história era diferente. A lanterna era mística, mágica, e os poderes dele eram mágicos, para vocês terem uma noção da diferença. Com relação à tropa, os poderes eram tecnológicos. Aí vocês viram o segundo Lanterna Verde, Hal Jordan, o terceiro, Guy Gardner, o quarto, John Stewart, o quinto, Kyle Rayner, e conheceram também a Jéssica e o Simon Bass. Agora, com esse próximo herói que eu vou comentar, na verdade eu tenho que abranger outros participantes. Então eu falarei em velocistas. Vocês ficaram conhecendo muitos nessa série que teve recentemente, falando do Flash. É um dos personagens mais interessantes da Detective Comics, dessa empresa que produz essas histórias em quadrinho. O primeiro Flash era chamado de Jay Garrish. Aqui no Brasil foi chamado de Joel Ciclone. A tradução mudou para o pessoal não confundir com o Flash Barry Allen, que é o segundo a vestir o manto e a utilizar o nome. O Barry Allen é o meu Flash predileto, apesar de que eu gosto do Jay também, não é? Eu gosto do pessoal da Sociedade da Justiça da América. O terceiro Flash é o que é provavelmente o mais querido pelos fãs, que é o Wally West. Na verdade, o Wally West verdadeiro e original, tá, gente? Ele começou sendo um Kid Flash. Na história original, ele era sobrinho da esposa do Barry Allen, Iris Allen, que era ruiva, tanto que esse Wally West também é ruivo. Fizeram uma mudança agora aí no universo, transformando a Iris em afrodescendente e o Kid Flash, que antes era sobrinho dela, passou a ser irmão dela e também passou a ser afrodescendente. Eu não entendi esse negócio de minorias, porque, pelo que eu sei, a minoria, no caso, seria os ruivos. Vocês sabem, tem um continente africano, então os afrodescendentes seriam maioria nesse caso. Eu acho que eles deveriam ter criado uma nova personagem. Colocava o Barry Allen casando com uma outra mulher, uma afrodescendente, com outro nome, uma outra história, e não substituísse as pessoas de uma etnia por outra. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Eu não gostei muito disso. Mas existe também agora esse atual Kid Flash, que também tem o mesmo nome, Wally West, estão entendendo? Mas com a outra etnia. Eu já conheço esses personagens há muitos anos. O Max Mercúrio, o Ted Múltiplo, tem a Jessie também, que participou também dos Titãs, participou também da Liga da Justiça, da Sociedade da Justiça. Vocês vão conhecer vários componentes. Tem um neto do Barry Allen, chamado aqui no Brasil de Impulso, ou Impulse, não é? Que também se tornou o Flash, no caso, o quarto Flash dessa sequência toda aí. Aí depois retrocedeu, virando novamente adolescente, não é? Tornando-se assim o Kid Flash, que eu acho bem legal essa história. Ele participou também dos Titãs. Então a história é bem legal, é muito interessante e eu sugiro que vocês pesquisem também, não só
prestem atenção nos vídeos que eu estou colocando aqui, mas pesquisem, procurem na internet. Tem um monte de fóruns falando sobre esses personagens magníficos. Eu comecei falando aí sobre os lanternas, não é? Que não tinham uma relação direta. Nesses casos dos outros heróis, tem aquele negócio do sidekick, aquele ajudante, não é? O Batman teve vários Robins, esses Robins se tornaram adultos, viraram outros heróis. O Batman também tinha participações e ajuda de mulheres, a Batwoman, a Batgirl, a Caçadora, que na Terra original era filha de Bruce Wayne, e na Nova Terra é uma outra personagem. Então tem vários personagens que foram ajudando a esse personagem que eu gosto muito, que é o Batman. No Flash também acontece o mesmo, como também com o Superman, com a Mulher Maravilha e com os outros personagens. Até o Caçador de Marte tem uma sidekick, que é considerada a sobrinha dele, que é a Miss Marte. Então eu acho muito interessante essa coisa familiar que a editora coloca, não é? Fazendo com que aqueles personagens também sejam humanos ou humanizados, não é? Tendo parentes, tendo uma convivência, um laço familiar e também com aquela intenção de que alguém vai continuar o trabalho daquele personagem. Isso é muito interessante. Aquela coisa de deixar descendentes. Eu acho muito legal isso. Inclusive, o Batman, nessa realidade atual, ele teve caso com a Selina Kyle, né? Vocês sabem que é a Mulher Gato. Eu acho que ela engravidou dele. Eu não sei se vai ser uma filha, como foi na história original, ou se vai ser um filho. Assim como o Batman tem também um filho, que é o Damian Wayne, que é o atual Robin. Então, essas coisas assim, de ter continuidade, aproxima mais da realidade que nós vivemos. Estão entendendo, né? Eu acho muito interessante, eu acho um barato. O que eu não gosto é quando pegam a história original e distorcem. Vou dar um exemplo. Nessa realidade que criaram nova, do Flashpoint, eu não sei se vocês acompanham, tá, gente? Nessa coisa do Flashpoint, o Barry Allen fez uma besteira, não é? Ele mexeu lá no passado para salvar a mãe dele que foi assassinada e criou uma nova realidade. Nessa nova realidade, Bruce Wayne morreu, a mãe dele virou o Coringa e o pai virou o Batman, o Thomas Wayne. Na história deu a entender, e nas outras que vieram posteriormente, que o Thomas Wayne seria um Batman mais violento e que ganharia do Bruce Wayne. Esse pessoal que escreve quadrinhos, eu percebo uma coisa: além de serem péssimos em geografia, porque eu já vi história do Batman no Brasil saindo do Rio de Janeiro e indo para a Amazônia em questão de segundos. Eu acho que eles confundiram com o Flash. O Flash faria isso, o Batman não. Então eles acham que o Rio de Janeiro é fronteira com a Amazônia. Então são péssimos em geografia. Mas eu acredito e tenho certeza disso que eles não entendem nada de artes marciais. Vou dar um exemplo. O Thomas Wayne, se ele treinou depois que o Bruce morreu, ele já era adulto, ele já era muito velho, ele já era pai do Bruce Wayne. Então não teria condições de se igualar ao Bruce Wayne, que era criança quando começou a treinar. Estão entendendo o que eu estou falando? É por isso que quando tem gente que fala, num confronto entre Capitão América e Batman, o Capitão América tem um soro do super soldado. Então ele ganharia facilmente de Bruce Wayne. Não. Sabe por quê? Quem entende de artes marciais sabe. Vale mais a experiência do que a força física. Em qualquer arte marcial, você pode ser muito forte, mas se o outro cara tiver mais técnica do que você vai perder em questão de segundos. É dessa forma. Não importa a estatura sua, importa o que você sabe. E Bruce Wayne treinou o psicológico dele a vida toda, desde criança. E o Capitão América, por exemplo, na história dele, ele ficou anos congelado. Antes teve o soro do super soldado, fazendo com que uma pessoa magrinha, fracote,
ficasse um soldado maravilhoso, perfeito. Só que ele não teve os treinamentos em artes marciais que o Bruce Wayne teve. Então não importa se o cara é super soldado, tem uma força física extraordinária, se ele não sabe os pontos do corpo onde ele pode bater e inutilizar uma pessoa. Então essas coisas que eu acho incompatíveis com a inteligência, falando desses escritores que escrevem as histórias em quadrinho. Parece que eles não pesquisam, parece que eles não têm informações nenhuma quando vão escrever certas histórias. Aí o pessoal fala, mas fulano ganha por conta do roteiro. Bom, lamento dizer, tudo é roteiro, porque alguém está escrevendo aquilo ali. Então, se uma formiga derrota um gigante, é roteiro, assim como eu poderia escrever que o gigante derrotou a formiga. Tudo é roteiro. Faz parte, é dessa forma. Só que nos quadrinhos, as histórias são baseadas na realidade. Só que tem aquelas coisas fantasiosas, mas é baseado na realidade. Por exemplo, os Estados Unidos, o presidente foi Lex Luthor, isso na realidade não aconteceu, mas era uma coisa que poderia acontecer. Agora eu vou fazer o seguinte, o Astolfo vai contar para vocês algumas coisas e vocês também verão algumas imagens aí. A gente volta já. Flash é um nome compartilhado por diversos super-heróis da DC Comics, criado pelo escritor Gardner Fox e pelo artista Harry Lemp. O Flash original estreou em Flash Comics Jogo da Velha 1, 1940. Também chamado de Velocista Escarlate, o Flash possui velocidade e reflexos sobre-humanos e viola certas leis da física, podendo ultrapassar a velocidade da luz. Até então, 4 personagens ganharam a supervelocidade de modos diferentes e assumiram a identidade de Flash e Jay Garrick, de 1940 a 1956, Barry Allen de 1956 a 1986, 2008, presente, Wally West, de 1986 a 2006, 2007, presente, e Bart Allen, de 2006 a 2007. Barry Allen é considerado o primeiro super-herói da Era de Prata dos quadrinhos e permaneceu como um dos mais populares desde então. Cada versão do Flash foi um membro-chave ou da Sociedade da Justiça da América ou da Liga da Justiça, os principais grupos da DC. Uma versão de Barry Allen foi vista em um seriado de TV estrelado por John Wesley Shipp, porém o mesmo só ganhou grande notoriedade com o grande público, depois do lançamento da série, The Flash, que estreou em 2014. Estrelada por Grant Gustin. Gêmeos Tornado. Don e Da Allen são os filhos de Barry Allen no século XXX. Eles nasceram quando seu pai viajou para o futuro e descobriu que Iris West estava viva, deixando de lado sua carreira como herói e dando atenção à sua família. Os Gêmeos Tornado herdaram a supervelocidade de seu pai e passaram a proteger o mundo e seus descendentes da tirania dos Tavni, que dominavam a Terra. Da casou-se com Jevin Ugnat e teve uma filha conhecida como Jenny, a XS. Don casou-se com Melanie Tasnin e é o pai de Bart Allen, o segundo Kid Flash. Bart Allen. Bart Allen é um velocista adolescente e o segundo Kid Flash. Ele é neto de Barry Allen. Depois de um desastre no futuro envolvendo a família Flash, Bart retorna para o passado para consertar o legado dos super-heróis velocistas. Originalmente, ele era conhecido como Impulso, devido sua natureza impulsiva. Porém, conforme foi envelhecendo, ele acaba aceitando seu lugar como Kid Flash. Durante Crise Infinita o personagem se tornou o Flash por um curto período de tempo, mas logo foi assassinado pelos seus vilões. Devido à sua ligação com a força de aceleração, ele acaba retornando ao seu papel como Kid Flash e se torna membro dos Novos Titãs, Justiça Jovem, Jovens Titãs e Legião dos Super-Heróis. Jesse Timbers. Jesse Timbers nasceu em Nova York, e é filha dos heróis da Era de Ouro, Johnny Quick e Liberty Berry. Seu pai ensinou a utilizar a fórmula da velocidade para que ela se tornasse uma super-heroína, mas ela preferiu dedicar-se a estudar os heróis do passado. Enquanto estudava na Universidade de Gotham, a Sociedade da Justiça voltou à ativa e recrutou a garota. Ela assumiu o nome de Jesse Quick e realizou o sonho de seu pai, logo da Legião. Quiz Flash conheça todos os velocistas relacionados ao personagem. Capa da publicação. Essa família é muito unida e rápida. 8ª, por Fernando Maidana. A DC Comics tem em seu acervo diversos velocistas. Os mais famosos deles se encontram na família Flash, um grupo de pessoas com poderes extraordinários relacionados à velocidade. Pensando nisso, reunimos aqui todos os velocistas relacionados ao Flash e seus principais rivais. Veja também, imagem do item.
Chris The Flash. Qual velocista da DC você seria? Imagem de capa do item. Jay Garrick. Jason Peter Garrick foi o primeiro personagem a usar a alcunha de Flash. No Brasil, seu nome foi traduzido, inicialmente, como Joel Ciclone. Ciclone foi aluno da Universidade de Keystone e trabalhava em um laboratório com seu professor de biologia. Certo dia, ele acaba ficando até mais tarde no trabalho e se envolve em um acidente entrando em contato com uma substância chamada de água pesada. Como consequência, Joel desmaia e fica respirando os vapores gerados pela substância durante horas. Após acordar, o futuro herói descobre que os vapors haviam lhe dado o superpoder de correr na velocidade do som. Inspirado com a possibilidade de poder ajudar as pessoas, Joel decide usar seus superpoderes para combater o crime e se torna o primeiro Flash. Baseando-se no deus Mercúrio, o herói adotou um capacete e vibra seu rosto para esconder sua verdadeira identidade. Mais tarde, o Flash se tornou um membro da Sociedade da Justiça, ao lado de vários outros personagens da Era de Ouro, como Lanterna Verde e a Mulher Maravilha. Imagem de capa do item. Rival. Rival foi o Flash reverso da Era de Ouro, que conseguiu desenvolver a mesma fórmula que deu os poderes a Jay Garrick. Após ser rejeitado pela comunidade científica, ele utilizou a fórmula e adotou um uniforme sombrio inspirado no traje do Flash original. Imagem de capa do item. Barry Allen. Bartholomew N. Allen é o segundo Flash. Ele foi criado no início da Era de Prata, junto com versões modernizadas de diversos outros heróis famosos da Era de Ouro. A vida de Barry Allen é marcada por tragédias. No dia de seu nascimento, seu irmão gêmeo foi declarado morto. Como Barry nasceu depois, ele acabou desenvolvendo o hábito de estar sempre atrasado. Quando ainda era um garoto, sua mãe foi assassinada e o pai de Barry foi acusado e condenado pelo crime. Muitos anos depois, Barry tornou-se um policial forense e acabou sofrendo um acidente químico após seu laboratório ter sido atingido por um raio. Tal como Jay Garrick, Barry percebeu que era capaz de correr em velocidades altíssimas e decidiu usar esse potencial para se tornar um super-herói e protetor de Central City. Imagem de capa do item. Eobard Tavni. Eobard Tavni é o mais conhecido dos Flashes reversos, o arqui-inimigo do Flash. Ele nasceu no século XXV e viaja no tempo para poder enfrentar seu mais odiado inimigo. Tavni encontrou uma cápsula do tempo contendo o uniforme do Flash e acabou conseguindo os mesmos poderes de Barry Allen. Ao mudar as cores do traje, ele assumiu a alcunha de Professor Zoom, usando seus poderes para cometer crimes. Imagem de capa do item. Wally West. Wally West foi o terceiro personagem a adotar a alcunha de Flash e o primeiro a ser chamado de Kid Flash, sobrinho de Barry Allen. O jovem cresceu fascinado pelas ações do velocista Escarlate e conseguiu recriar o mesmo acidente que deu os poderes ao seu tio. Quando assumiu o manto do Flash, Wally não era tão veloz quanto Barry. Mesmo assim foi convocado para integrar a Liga da Justiça. Com o tempo, Wally foi aprimorando suas habilidades até conseguir correr a velocidades mais rápidas que a da própria luz. Ele foi o único velocista a conseguir vencer o Flash Negro. Imagem de capa do item. Solomon Hunter. Solomon Hunter era um detetive do departamento de polícia da cidade de Keystone e amigo de Wally West. Após se tornar paraplégico devido a um ataque do Gorila Grodd, Hunter sugere que Wally volta-se no tempo e impede seu acontecimento. No entanto, Wally se recusa e Solomon tenta usar a esteira cósmica para fazer tudo sozinho, porém uma explosão acaba lhe dando supervelocidade, levando o homem à loucura. Solomon adota o traje de Eobard Tasni, o Professor Zoom, e se torna o terceiro Flash reverso. Imagem de capa do item. Gêmeos Tornado. Don e Da Allen são os filhos de Barry Allen no século XXX. Eles nasceram quando seu pai viajou para o futuro e descobriu que Iris West estava viva, deixando de lado sua carreira como herói e dando atenção à sua família. Os Gêmeos Tornado herdaram a supervelocidade de seu pai e passaram a proteger o mundo e seus descendants da tirania dos Tavni, que dominavam a Terra. Da casou-se com Gevin Ugnat e teve uma filha conhecida como Jenny, a XS. Don casou-se com Melanie Tasni e é o pai de Bart Allen, o segundo Kid Flash. Imagem de capa do item. Melanie Tasni. Melanie é descendente dos vilões Malcolm Tavni e Eobard Tavni, filha do governante da Terra no século XXX, Presidente Tavni. No entanto, ela não concorda com os ideais de sua família e se rebela, casando-se com Don Allen, filho de Barry Allen. Juntos, eles dão à luz ao pequeno Bart Allen. Quando o Flash Reverso decide assassinar a criança, Don e Melanie fogem com seu filho para uma terra paralela, mas o vilão cria uma ruptura no multiverso e une 3 terras em uma mesma realidade. Os Gêmeos Tornado se sacrificam para salvar o universo e Melanie fica sozinha, enviando Bart para o passado na tentativa de salvá-lo. Melanie viaja para o futuro, tem um caso com o Capitão Boomerang da Terra 247 e tem um filho, que adota o nome de Capitão Boomerang II. Imagem de capa do item. Bart Allen.
Bart Allen é um velocista adolescente e o segundo Kid Flash. Ele é neto de Barry Allen. Depois de um desastre no futuro envolvendo a família Flash, Bart retorna para o passado para consertar o legado dos super-heróis velocistas. Originalmente, ele era conhecido como Impulso, devido sua natureza impulsiva. Porém, conforme foi envelhecendo, ele acaba aceitando seu lugar como Kid Flash. Durante Crise Infinita, o personagem se tornou o Flash por um curto período de tempo, mas logo foi assassinado pelos seus vilões. Devido à sua ligação com a força de aceleração, ele acaba retornando ao seu papel como Kid Flash e se torna membro dos Novos Titãs, Justiça Jovem, Jovens Titãs e Legião dos Super-Heróis. Imagem de capa do item. Inércia. Inércia é o quarto Flash reverso e doppelganger de Bart Allen. Ele é um clone do Impulso e um sociopata sádico, que aumenta sua velocidade com esteroides. Ele já conseguiu retirar os poderes de Bart Allen juntamente com a galeria de vilões. Mais tarde, durante a crise final, ele assumiu o nome de Kid Zoom, após ser torturado por Zolomon Hunter. Imagem de capa do item. Daniel West. Daniel West é o Flash reverso dos Novos 52. Ele é o pai de Wally West e irmão de Iris West. Durante sua adolescência, Daniel tornou-se um criminoso de rua. Ele acabou sendo capturado pelo Flash e condenado a 5 anos de prisão. Após uma fuga, ele rouba o carro do cientista Darwin Elias, que era movido pela força de aceleração. Daniel acaba batendo o carro e sendo afetado pela força de aceleração, ganhando seus poderes de supervelocidade e utilizando-os para buscar vingança contra o Flash. Imagem de capa do item. XS. Gênio Gnatz é a neta de Barry Allen. Inicialmente, ela não apresentava nenhum traço da supervelocidade característica de sua família, mas seus poderes se manifestaram quando ela viu seu pai sendo torturado. Ela conseguiu escapar e salvar seu pai e aprendeu a controlar seus poderes, sendo convocada para a Legião dos Super-Heróis. Imagem de capa do item. Capitão Boomerang II. Owen Marcer é o filho de Melanie Taven com George Harkins, o Capitão Boomerang da Terra 247. Ele cresce sem saber que seu pai era um criminoso, mas é confrontado por ele, que o encontra quando Owen já é um adulto. Owen descobre que herdou as habilidades de seus pais, sendo um velocista com uma incrível pontaria. Depois que seu pai é assassinado, o jovem torna-se um criminoso e assume a identidade de Capitão Boomerang II, mas encontra a redenção e é convocado para se unir aos renegados. Imagem de capa do item. Iris West II e Jay West. Iris e Jay West são gêmeos e filhos de Wally West com Linda Park. Durante os eventos de Crise Infinita, toda a família desapareceu da Terra, o que gerou uma instabilidade nos poderes dos gêmeos. Quando os West foram trazidos de volta, eles retornaram para a cidade de Kister, onde Wally treina os gêmeos para aprenderem a usar seus poderes da maneira correta e tornarem-se grandes heróis. Imagem de capa do item. Jessie Timbers. Jessie Timbers nasceu em Nova York, e é filha dos heróis da Era de Ouro, Johnny Quick e Liberty Berry. Seu pai ensinou a utilizar a fórmula da velocidade para que ela se tornasse uma super-heroína, mas ela preferiu dedicar-se a estudar os heróis do passado. Enquanto estudava na Universidade de Gotham, a Sociedade da Justiça voltou à ativa e recrutou a garota. Ela assumiu o nome de Jessie Quick e realizou o sonho de seu pai. Imagem de capa do item. Johnny Quick, o pai de Jessica, Johnny Timbers, conheceu a fórmula da velocidade através de seu mentor na escola, Professor Gil, que a encontrou em inscrições na tumba de um faraó. O jovem conseguiu decodificar a fórmula e acessar o poder da supervelocidade, adotando o nome de Johnny Quick. Ele integrou o Esquadrão Invencível e a Sociedade da Justiça. Johnny foi absorvido pela força de aceleração enquanto enfrentava o vilão Savitar Max Mercury. Max Mercury era o mensageiro de um forte em 1830. Ele fez amizade com uma tribo indígena local, mas viu o grupo ser massacrado por um ataque organizado pelo próprio forte onde trabalhava. Prestes a morrer, o xamã da tribo fez com que Max entrasse em contato com a força de aceleração. Max caminhou em direção à força e ganhou poderes de supervelocidade, mas foi impulsionado para o futuro. O personagem auxiliava Jay Garrick durante suas aventuras. Legal o vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí desse assunto interessante. Eu providenciarei alguns outros conteúdos com relação a isso. Eu vejo que o pessoal tem preferido esse assunto sobre quadrinhos. Se alguém quiser também, eu posso fazer sobre a Marvel. Tem muitos heróis lá que eu acho muito interessantes também. Sou fã também dos heróis de todas as editoras. Eu gosto desse nicho. Eu gosto de super-heróis. É uma coisa que me agrada muito, que me tira um pouco da realidade. É uma coisa que causa relaxamento em mim, acompanhar esse tipo de coisa. Porque muitas vezes a vida real
é um pouco complicada. Você vê muitas injustiças, muitas pessoas com um comportamento errado, magoando, decepcionando. Aí, quando você observa os quadrinhos, você vai para uma outra realidade, fazendo com que você esqueça os problemas do cotidiano, os problemas da vida real, as maldades que algumas pessoas fazem. Então, essa coisa dos quadrinhos, eles não salvam pessoas só no universo deles. Eles salvam pessoas fora do universo deles também. Eu espero que tenham gostado. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.